Olá, meu nome é Everton Tetila. Nessa videoaula será mostrado como podemos criar uma aplicação em PHP usando o banco de dados MySQL no ambiente Dreamweaver. O objetivo dessa aplicação é criar uma interface web para gerenciar uma tabela no MySQL, onde realizaremos as principais operações de banco de dados, que são inserção, consulta, atualização e exclusão de registros. Para o desenvolvimento dessa aplicação, nós vamos utilizar algumas tecnologias, como o Apache, o PHP, o MySQL, o PHP-MyAdmin e o Dreamweaver. Essas tecnologias, quando combinadas, elas possibilitam melhorar a produtividade do desenvolvimento de software, sem necessidade de manipulação de código. E isso contribui para a redução do esforço na criação de páginas dinâmicas, usando diferentes linguagens de programação. Antes de tudo, nós precisamos instalar dois softwares necessários. O Dreamweaver, que é um software utilizado para gerar conteúdo dinâmico, e o Champ, que é uma suíte com vários aplicativos que são capazes de transformar o seu computador em um servidor web. Então, vamos à instalação. Primeiro, vou descompactar a pasta do Dreamweaver na raiz C2 . Embora o Dreamweaver seja um software proprietário, ele pode ser instalado em uma versão trial, do site do fabricante. E esse software ele permite trabalhar com o painel de comportamentos, também chamado de Server Behaviors. Com essa ferramenta, por exemplo, nós podemos criar vários comportamentos em um projeto, como um sistema de login, uma conexão com o banco de dados, enfim, uma série de funcionalidades que podem ser criadas por meio das linguagens de script, como PHP, ASP.NET, JSP e assim por diante. Descompactada a pasta, nós precisamos entrar e executar o arquivo de instalação. Concluída a instalação do Dreamweaver, agora vamos prosseguir com a instalação do Champ. Língua pode ser a inglesa mesmo. Vamos instalar também na raiz C2. Não esqueçam de adicionar o serviço do Apache e do MySQL, selecionando essas duas opções. E é só aguardar o processo de instalação. Podemos agora verificar então que o serviço Apache e o serviço MySQL estão sendo executados normalmente dentro da suíte do Champ. Finalizadas as instalações, agora podemos criar o nosso banco de dados no PHP-MyAdmin. Para isso, precisamos abrir o navegador. Localhost. Português Brasil e PHP-MyAdmin. Logo podemos então criar um banco de dados aplicação. Esse banco de dados irá possuir uma única tabela chamada cadastro e essa tabela contém 7 atributos. Podemos dar um nome ao banco de dados, o FGD, o banco de dados foi criado. Está acessível. Agora vamos criar então uma tabela chamada cadastro. Ok, agora precisamos definir os 7 atributos que fazem parte dessa tabela,
que são ID do tipo inteiro, nome do tipo varchar 255, endereço do tipo varchar 255, telefone do tipo char 14, e-mail do tipo varchar 255, site do tipo varchar 255 e observações do tipo long text. Depois precisamos definir qual desses atributos é o atributo chave primária. Então, em índice, eu preciso identificar primary key. Além disso, o atributo ID ele é considerado aqui autoincremente, já que seus valores serão incrementados automaticamente. Por fim, eu preciso executar as instruções e salvar a minha tabela criada. Aqui nós temos a tabela criada, né, com os 7 atributos definidos e seus respectivos tipos de dados. Observem que todos os atributos são do tipo not null, né, sendo que ID é minha chave primária e, além disso, é autoincremente. Feito isso, nós podemos então abrir o Dreamweaver, né, para dar início então à criação da nossa aplicação. O primeiro passo é fazer a definição do site, né, que consiste em organizarmos arquivos em um diretório específico no nosso servidor. Geralmente, no Apache, isso está acessível através da pasta htdocs. Então vamos procurá-la. Em C2 pontos, né, champ, htdocs. Agora sim eu vou criar uma pasta a qual irá receber os arquivos criados. Vou chamá-la de ufgd. Feito isso, podemos dar início à criação do nosso site através da opção Dreamweaver Site. Nome do site, ufgd. O caminho onde nós criamos a nossa pasta, né, lá em htdocs, C2 pontos, champ htdocs ufgd, salvar e save. Também precisamos habilitar a opção Databases, né, no menu Window. Agora nós temos esse bloco aqui para fazer a conexão com o banco de dados. Em seguida criamos uma página PHP. Vamos chamar de inserir ponto PHP. E já vamos criar uma outra para reportar uma mensagem de registro inserido com sucesso, que nós vamos chamar de ok.html. O próximo passo consiste em testar o nosso servidor, né? Em server, clico aqui no maisinho, nome do servidor, localhost, a conexão usada, né? Conexão local, o caminho da pasta criada, né? Em ufgd,
E a URL localhost / UFGD. Agora, eu preciso criar uma conexão com o banco de dados. MySQL Connection. Nome da conexão, UFGD. Servidor do MySQL, localhost. Username root. Password, caso exista. E o nome do esquema de banco de dados, que é o UFGD. Ok. Como podemos ver, nosso banco de dados já está acessível com a tabela cadastro criada com seus respectivos atributos. Depois disso, já podemos estar criando o nosso primeiro Serve Behavior para inserção de dados, através da opção Insert, Data Objects, Insere Records, Records Insertion Form Wizard. A conexão já é capturada automaticamente, Nós temos uma opção aqui, depois da inserção, vá para, nós criamos uma página chamada ok.html, significando que depois da inserção dos dados, essa página deve ser chamada. Também é desejável excluir o atributo ID, para que esse código não apareça dentro dos dados do formulário. Agora sim, ok. O formulário, criado automaticamente, sem nenhuma manipulação de linha de código. Isso é feito de forma direta pelo Dreamweaver. Se eu for acessar a opção aqui Split, agora sim, eu tenho dois ambientes que dividem o código do design. Vamos trocar aqui Insert Record para inserir e observações, corrigir aqui a acentuação. Endereço também temos aqui um C cedilha, Agora sim nós temos o nosso formulário pronto. Antes de executarmos esse formulário, vamos criar uma mensagem ok.html para que seja retornada uma mensagem. Registro inserido com sucesso. Ctrl S, para salvar. Aí eu volto aqui em inserir, a tecla F12 vai chamar o formulário, criado anteriormente. Podemos inserir alguns dados. Nome, Paulo Coelho. Endereço, Rua dos Missionários, 1835. Telefone 3421-1234. E-mail, paulocoelho@gmail.com. E site www.paulocoelho.com.br. Observações, exemplo 1. Registro inserido com sucesso. O registro seguinte, nome José de Alencar, endereço Rua das Palmeiras 2785, telefone 3421-1020, e-mail josedealencar@gmail.com, site www.josedealencar.com.br. Observações, exemplo 2. E por fim, o último registro, nome Clarice Linspector, endereço Rua Iguaçu 480, telefone 3421-6677, e-mail claricelinspector@gmail.com, site www.claricelinspector.com.br. e observações, exemplo 3. Registro inserido com sucesso. Finalizadas as inserções,
nós agora daremos continuidade, né, à nossa próxima operação, que é a operação alterar.php. Para criar a página de atualização, nós precisamos primeiro criar um novo documento PHP. Fazemos isso, né, em File, New, PHP, Create. Já vamos salvar esse documento, que é do tipo PHP, e daremos o nome de alterar. Em seguida, nós precisamos criar um binding, né, que permite embutir as instruções SQL dentro da operação alterar. Isso é feito em binding, né, o maisinho aqui, record série carry. Note que ele já capturou, né, algumas informações, como a tabela cadastro do banco UFGD. Em Advanced, as instruções SQL, né, a qual está selecionando todos os atributos da tabela cadastro. Nós podemos conferir isso, ó, aqui em Database Itens, onde nós temos todos os atributos. Ok. O binding, então, foi criado, né, para o record série. O próximo passo é criar o formulário, que será responsável pela atualização dos registros. E podemos fazer isso através da opção Insert, Data Objects, Update Record, Record Update Form Wizard. De modo análogo, né, nós podemos excluir aqui o atributo ID para que ele não apareça nos dados do formulário. Realizadas as configurações, nós teremos o seguinte formulário criado. Quando nós testarmos esse formulário no navegador, ele sempre será mostrado com o primeiro registro do banco de dados. Nesse problema a gente pode corrigi-lo através de uma barra de navegação. E para criar essa barra de navegação, nós usamos um Serve Behavior chamado Record Série Paging. Ele também pode ser acessado, né, pelo menu Insert, Data Objects, Record Série Paging, Record Série Navigation Bar. Ok. Note que agora as opções primeiro, anterior, próximo e último foram apresentadas. Podemos voltar para o modo Split, né, e alterar alguns termos. Alterar. Primeiro no lugar de first. Anterior. Próximo e último. Também podemos corrigir alguns caracteres, né, do formulário. C cedilha para endereço. E observações. Agora sim, podemos testar o formulário no navegador através da tecla F12. Paulo Coelho, né, que é o primeiro exemplo. José de Alencar, exemplo 2. E Clarice Linspector, exemplo 3. Para desenvolver a operação de exclusão, nós precisamos criar 3 documentos, sendo um HTML e 2 PHP. Documento HTML ele vai ser responsável pela entrada de dados, né? E os documentos PHP eles serão responsáveis por excluir o registro da tabela, né, e mostrar uma mensagem de confirmação para o usuário. Então vamos inicialmente criar a página que vai indicar o registro a ser excluído.
new HTML create. Neste documento nós vamos inserir um form e este formulário ele deve possuir um campo texto do tipo text field, deixa eu colocar aqui tamanho 30, e um botão cujo valor é excluir. O resultado nós podemos visualizar, né, em design, e aqui nós temos um detalhe. O nome do text field deve ser alterado para ID. Agora sim nós podemos salvar essa página HTML como OK, excluir ponto HTML. Agora vamos criar a página responsável pela exclusão de dados. File, new, PHP, create. Já podemos salvar como excluir.php. Em seguida vamos utilizar o serve behavior, conhecido como delete record. Ele pode ser encontrado em insert, data objects, delete record. Aqui nós temos algumas propriedades interessantes, como a conexão com o nosso banco de dados, o tipo de tabela, o atributo que armazena a chave primária, que é o atributo ID. Essa opção permite que um registro seja excluído baseado nesse valor de variável. Primary Key Value UR Parameter. Aqui nós definimos que o valor da variável vem do formulário de entrada de dados, que contém o text field que nós nomeamos como ID. Logo, as configurações devem ser URL Parameter e ID, pois a exclusão ela vai ser feita na chave primária do registro. After deleting goTo. Essa é a ação executada depois da exclusão dos dados. Em nosso exemplo, deve ser chamada a página OK excluir.php. Na área de código é apresentado o código que foi gerado automaticamente pelo Dreamweaver, para a exclusão de um registro da tabela. O passo seguinte consiste em criar a página que irá fazer a confirmação da exclusão dos dados. Então nós precisamos criar um novo documento PHP. Vamos nomeá-lo como OK excluir.php. Neste documento, nós vamos inserir uma variável de URL, que na verdade é o valor armazenado no campo de texto, no text field do formulário, que nós criamos na página exclusão.html. Isso pode ser feito através da opção Binding, onde nós devemos clicar no botão com o símbolo de mais, selecionar a opção URL Variable e atribuir a ela o nome de ID que nós criamos anteriormente.
Agora nós vamos inserir a variável na página de confirmação. Para isso, basta arrastá-la do painel de aplicação Binding para a área de design do Dreamweaver. E teremos o resultado mostrado a seguir, onde o parâmetro url.id é a variável criada. Nós podemos ainda complementar a informação editando o seguinte texto: o registro com o ID número. O URLD foi excluído com sucesso. Agora basta testar, lembrando que a exclusão é feita através da chave primária, que será inserida no formulário através da página excluir.html. Através da tecla F12, o formulário da operação excluir pode ser apresentado. E com essa operação, nós encerramos a nossa videoaula, no qual foi apresentado 3 operações básicas de como manipular o banco de dados MySQL utilizando a linguagem PHP. Também foi mostrado como o Dreamweaver ele pode melhorar significativamente a produtividade de software, uma vez que ele simplifica a manipulação de banco de dados e a manipulação de código. Outro fator que foi apresentado é a facilidade que esse ambiente oferece para a criação de páginas com conteúdo dinâmico, através do uso de Server Behaviors, que é um recurso fantástico que possibilita a criação de conexões com o banco de dados, a criação de logins, página de acesso restrito e várias outras funcionalidades que melhoram a produtividade de sistemas. Espero que tenha gostado e até a próxima.